Boa tarde, boa noite a todas as pessoas. É com alegria que começamos mais uma conferência GEICS do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciências Sociais, a última de 2023, e tem como tema uma temática extremamente necessária, oportuna, que são intitulada a Conferência de Deficiência, Cuidado e Gênero, com três participações. São elas de Catarina Oliveira, Catarina Vitorino e Joana Pimentel Alves. Vou apresentar brevemente cada uma, e daí nós começamos a dinâmica. Eu penso que pode ser a dinâmica pela apresentação aqui, isso não seria nenhuma dificuldade, mas também podemos alterar. E fiquem também cientes que podem aumentar alguma informação que por acaso eu tenha omitido aqui. Catarina Oliveira é nutricionista, formadora para diversidade, equidade e inclusão, estuda no ISCTE e é criadora de conteúdos digitais. Catarina Vitorino, psicóloga clínica, está fazendo doutoramento em psicologia pelo Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental na Universidade de Coimbra, ativista anticapacitista e cofundadora do coletivo feminista As Desafiantes. E Joana Pimentel Alves é socióloga pela Universidade de Coimbra, integra o SEX, o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, e é investigadora integrada e tutora da Universidade Aberta. Então, é um prazer que começamos a nossa conversa. Temos entre 15 e 20 minutos para cada uma, e fiquem bem livres para falar. Muito obrigado, vai ser um prazer ouvi-las. Então, começo eu, não é? Pela Sim, apresentação. sim. Exatamente. Muito obrigada. Então, olá a todos e a todas. Antes de mais, não sei se estão aqui pessoas com deficiência visual, baixa visão ou cegas, portanto, se calhar começo por me descrever. Sou uma mulher branca, estou com os lábios assim vermelhos, duas argolas prateadas, cabelo encaracolado castanho e estou com um casaco roxo e atrás de mim temos assim uma paisagem fictícia, só por não verem uma parede ou um armário, de um escritório que não é meu, é aqui do Zoom, não é? E então, eu não trouxe nenhuma apresentação, acho que é mais interessante, quer dizer, as apresentações também são interessantes, mas considerando o tema e também este painel, acho que é sempre também muito rico esta partilha de conversas e, portanto, sintam-se à vontade se às vezes quiserem interromper-me ou partilhar alguma coisa, mas acho que também depois haverá tempo para isso. Então, a apresentação já foi feita, se calhar faço uma apresentação mais pessoal para que vocês percebam também o que é que eu estou aqui a fazer. Eu sou uma pessoa com deficiência motora, portanto desloco-me em cadeira de rodas manual, não nasci com uma deficiência, portanto a minha deficiência não é congénita, é uma deficiência adquirida. Eu adquiri a minha deficiência há 8 anos atrás, quando estava no Brasil, estava no Rio de Janeiro e tive uma inflamação na medula, e portanto passei-me a deslocar e a movimentar-me numa cadeira de rodas. E portanto passo a ser parte da maior das minorias do mundo, que é a minoria das pessoas com deficiência. Em Portugal somos cerca de 11%, para terem alguma noção, segundo os nossos últimos censos, que também, a opinião pessoal, mas que acho que é partilhada, tem um método de avaliação que acho que deixa aqui bastantes pessoas aquém, ou escondidas, digamos assim, ou não estatisticamente presentes, e portanto começo a fazer parte desta minoria de pessoas com deficiência e começo-me a perceber, eu sempre estive ligada à área da saúde, portanto nunca estive ligada a áreas, sei lá, mais sociológicas, nunca tinha tido nenhum contacto sequer com esta questão da deficiência, e hoje em dia reflito muito porquê, não é? Hoje em dia parte do meu trabalho passa por esta intervenção anticapacitismo, pela informação que vou passando, quer nas minhas redes sociais, quer fora delas, felizmente hoje em dia, e hoje em dia uma das coisas que eu digo é: nós não precisamos de ser uma pessoa com deficiência, não precisamos de ter este contacto com pessoas com deficiência para estarmos alerta, ou não deveríamos precisar, para estarmos alerta para estas situações. Mas a verdade é que eu, durante 27 anos da minha vida, não estive minimamente alerta para estas questões, e acho importante dizê-lo porque acho que é mesmo muito... Então,
Ok. Ai, és tu, Joana. Ok, ok. Desculpa, está bem, está bem. Pensei que podia ser eu, que às vezes a net da minha casa fica assim um bocadinho maluca. Pronto, e portanto, não estava alerta para estas questões, e quando me sentei numa cadeira de rodas comecei a perceber que eu tinha reagido bem à minha deficiência, portanto, se é que se pode dizer assim, reagir bem a uma deficiência, mas foi uma mudança na minha vida, de repente passei a fazer tudo de fazer tudo de pé, sem qualquer tipo de constrangimento, para fazer tudo sentada, não é? Com muitos constrangimentos, não necessariamente vindos da minha deficiência, mas vindos também da sociedade onde estamos inseridos. E então sentei-me nesta cadeira de rodas e comecei a pensar: eu estou bem com a minha deficiência, estou-me a adaptar a esta nova realidade, mas não tive aqui nenhum processo de revolta ou de luto, digamos assim, também não vos consigo explicar porquê. Mas a sociedade já não me vê da mesma forma, ou seja, a sociedade olha para mim como se agora eu fosse inferior, de altura, porque estou sentada, mas também de posicionamento enquanto cidadã, como se eu fosse menos capaz e como se eu fosse menos merecedora de direitos humanos, não é? E nós teremos com certeza a oportunidade de falar disto. E portanto eu começou aqui a criar-se dentro de mim podemos chamar talvez uma revolta, uma inquietação. Eu chamaria mais inquietação, que eu na altura comecei a partilhar de uma forma muito despretensiosa nas minhas redes sociais, ou seja, eu partilhava stories a dizer o que é que se passava comigo, tipo, olha, hoje estive num estabelecimento e alguém começou a empurrar a minha cadeira de rodas sem me perguntar, e eu tipo, que é isto? Quer dizer, ninguém tocava em mim antes sem me perguntar. Ou estou num café com uma amiga ou com o meu namorado e as pessoas não falam para mim, não me perguntam o que é que eu quero tomar, perguntam a quem está comigo, ou falam comigo com uma vozinha infantil, como se eu não pudesse, como se eu não fosse uma adulta. Isto começou a mexer aqui dentro comigo, eu comecei a partilhar, comecei a sentir-me em diferentes espaços uma espécie rara, ou seja, eu sentia-me sempre que não me conseguia misturar com o resto da população, onde eu estava, seja numa discoteca, seja numa palestra, seja no ambiente de trabalho, seja na faculdade, era sempre muito olhada, muito focada, era sempre olhada como inferior ou como uma coisa super heroína ou guerreira, e tudo isto, toda esta quase. Eu comecei-me a sentir meio desumanizada, eu já não era tipo uma pessoa só, era tipo assim uma coisa meio estranha que andava ali. E portanto comecei a falar sobre estas questões e comecei também, sempre gostei bastante de estudar, comecei-me a perceber que isto tinha que vir de algum lado e eu até essa altura eu nunca tinha ouvido falar sobre as questões do capacitismo, que com certeza muitos de vocês já ouvem falar há anos, mas eu nunca tinha ouvido falar. Comecei a estudar, na altura, quando estava no centro de reabilitação, mandei muitas mensagens no Instagram. Na altura só encontrava pessoas brasileiras, mulheres brasileiras que estavam na cadeira de rodas, e eu precisava de representações, e duas delas, que hoje em dia são minhas amigas, e eu mandei-lhes mensagem a dizer: olha, eu não sei como é que eu vou fazer isto, eu não percebo porque é que as pessoas me olham de lado, e elas começaram a dar informação, olha, lê isto, lê aquilo, e eu tive conhecimento aí do capacitismo, do que era o capacitismo, comecei a estudar, comecei a perceber que havia pessoas em Portugal que já falavam sobre isto, mas que eu efetivamente não tinha esse contacto, e comecei a perceber que isto tinha um nome, não é? Que tudo isto que eu sentia, toda esta opressão que eu sentia, mais ou menos drástica, digamos assim, sendo que uma opressão é sempre drástica, mas vinha daqui deste sistema de opressão capacitista, não é? Que se configura, em primeiro lugar, nas barreiras atitudinais e comportamentais que encaram a pessoa com deficiência como alguém inferior e menos capaz, mas que depois vão desaguar em todas as outras barreiras. Quer dizer, uma pessoa que acha. E só para vos contar isto que aconteceu ontem, eu ontem fui dar uma palestra a um sítio, uns alunos, e estavam a comentar comigo no final que o mosteiro da aldeia onde eu fui dar aquela palestra não era acessível, porque o arquiteto, não vale a pena aqui dizer nomes, quando requalificou aquilo, disse que não ia tornar aquilo acessível, porque não havia lógica nenhuma, e eu não estou a falar, isto não foi há 60 anos, ok? Foi agora. Não havia lógica nenhuma das pessoas com deficiência estarem-se a dar ao trabalho de saírem de casa para irem ver o mosteiro. E eu estava a ouvir aquilo e pensei, meu Deus, ok, isto aconteceu tipo há 2 anos. Ou seja, realmente há um sistema, há uma mentalidade, há uma coisa que está
quase enraizada nos nossos pensamentos, de todos, infelizmente, não é? Uns mais, outros menos, que acha que a pessoa com deficiência não é merecedora de estar em sociedade e de ter uma participação plena e equitativa em todas as áreas da sociedade, e não só no emprego, na educação, mas também na cultura, no entretenimento, na vida social e em tudo mais. E, portanto, comecei a estudar sobre o assunto, comecei a conhecer outras pessoas com deficiência também aqui em Portugal, e ao longo destes 8 anos comecei a criar conteúdo no meu Instagram, que é Espécie Rara sobre Rodas, que eu comecei a pensar, não, isto tem que ser uma coisa um bocadinho mais sistematizada, esta criação de conteúdo, dar o conteúdo de uma forma mais sistematizada, e felizmente, hoje em dia, esse conteúdo já saiu das redes sociais e já passou para as redes reais. Trabalho hoje em dia com esta questão da desmistificação, da sensibilização em empresas, em escolas. Trabalho com uma empresa específica, uma startup de impacto que é feita de pessoas com deficiência e de pessoas sem deficiência, portanto as duas, e nós trabalhamos a inclusão da pessoa com deficiência no entretenimento, na cultura, no acesso aos teatros, a espetáculos. Tudo isto também é muito importante e é um picar de pedra também, porque são sítios muito movidos por interesses financeiros, onde não se vê ainda a pessoa com deficiência como um consumidor, como uma potência económica, não é? Como um cliente, e portanto tudo isto são muitos desafios. E este ano resolvi meter-me numa pós-graduação em estudos sobre a deficiência, que já tive o prazer de ouvir a Joana falar lá, em estudos sobre a deficiência e direitos humanos, para tentar, porque sentia que, embora já há muita coisa que falamos lá que eu já tinha conhecimento, esta base de políticas públicas, da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência ser lida ao pormenor e estudada ao pormenor, dá-me aqui umas bases que eu não tinha enquanto pessoa com deficiência, enquanto pessoa sem deficiência. E, portanto, ao longo destes, já agora aqui, para dar lugar às minhas colegas para falarem, ao longo destes 8 anos quase de pessoa com deficiência, tenho aprendido muito, com a comunidade e fora dela. Tenho aprendido que eu, enquanto mulher com deficiência, e uma das pessoas também responsáveis por esta aprendizagem é a Catarina, que eu, enquanto mulher com deficiência, continuo a ter os meus privilégios e os meus não privilégios, que as pessoas com deficiência acumulam opressões de diferentes intersecções. Não é igual eu ser uma mulher branca ou preta com deficiência, uma mulher heterossexual ou lésbica, uma mulher que vive numa grande cidade ou numa pequena aldeia, como vimos, e portanto tudo isto vai-me dando noção da realidade, vai-me dando responsabilidade pelos meus privilégios e não culpa, porque eu acho que vocês que estão aí, que não tiverem deficiência, também não têm que ter culpa pelos vossos privilégios, têm que ter responsabilidade e perceber até onde é que vocês podem chegar, que eu não consigo chegar, e que mensagens é que vocês podem lá levar, que eu não consigo levar, porque sou uma pessoa com deficiência em muitos âmbitos. E portanto acho que tenho muito a aprender ainda, tenho aprendido muito, quero aprender aqui também, e como mensagem final, dizer que acho que de todo o meu trabalho o mais importante tem sido chegar a pessoas, rebentar um bocadinho esta bolha de que pessoas sem deficiência não se interessam por este tema. A deficiência é um tema que ainda assusta, que ainda pesa. Se as pessoas não puderem não ter contacto, não querem ter. Nós no mundo empresarial estamos um bocadinho mais apertados por causa das cotas e as pessoas estão a ter que olhar para este tema, porque de outra forma não iam olhar, e portanto eu acho que com o meu trabalho tenho grão a grão, uma coisa muito pequenina, mas indo furando bolhas e chamando pessoas e diminuindo este fosso do nós e do eles, não é? Portanto, há aqui um grande fosso do vocês, pessoas com deficiência, e o nós, pessoas sem deficiência. E acho que nós temos que aproximar comunidades. E depois fazer coisas incríveis como fiz hoje, e deixem-me só partilhar, porque realmente foi espetacular, mas uma menina com 12 anos conheceu o meu Instagram, e ela tem uma deficiência desde que nasceu, e a psicóloga dela, felizmente, tem acompanhamento e tudo mais, que isto também é importante na escola. Eu não tive essa vivência, a Catarina com certeza poderá falar melhor disto, mas a psicóloga dela encontrou-me no Instagram, mostrou-lhe e perguntou-me se eu podia fazer uma videochamada para falarmos de algumas questões que ela tinha. Opa, e eu não vos posso dizer, eu desliguei aquela chamada e até pensei, ai meu Deus, eu estou meio emocionada, vou começar a chorar, mas pensei, não sejas capacitista, só tiveste uma conversa com uma criança com deficiência. Mas foi 1 hora, eu só tinha meia hora, às tantas passou 1 hora, até cheguei atrasada depois a uma reunião, porque a miúda perguntou-me tudo de
porque é que empurram a minha cadeira de rodas sem me pedir? Parecia que ela tinha visto o meu Instagram todo e que tinha aquelas coisas nela, porque olha, os meus amigos na escola empurram a minha cadeira de rodas sem eu pedir, o que é que eu faço? Porque é que as minhas professoras, eu nem sabia que isto ainda acontecia hoje em dia, porque é que as minhas professoras me mandam ir mais cedo para dentro para a aula? Ela só anda em cadeira de rodas, ok? Porque é que as minhas professoras me mandam ir para dentro mais cedo para a aula se eu quero continuar no recreio com os meus colegas? Eu quero ficar lá, porque é que elas me mandam? E eu tipo, não sei, mas tu tens que te afirmar, não é? Também aí. Começou-me a perguntar as questões de esvaziamento, das sondas, que ela quer começar a fazer xixi sozinha e como é que ela diz isso à mãe. Olhem, foi tão rico e eu acho que isto só para dizer que a representatividade de facto importa imenso. Aquela criança reviu-se de alguma forma na minha realidade, porque também utilizou uma cadeira de rodas, e acho que saímos dali as duas muito mais ricas, e portanto isto aqui é super importante, o falar sobre a deficiência com a comunidade é super importante, e o olhar para estas crianças e perceberem que elas crescem com alguém que está... por exemplo, ela queria ser pintora e eu já ouviste falar da Frida Kahlo e ela não, e eu, então tens que a conhecer. Olha, foi o máximo. Portanto, acho que esta questão da representatividade é muito importante e deixar aqui só esta mensagem final de positividade também acho que é muito bom. E, portanto, agora passo a palavra à Catarina e se tiverem depois dúvidas ou questões que eu não tenha abordado, estou perfeitamente disponível. Obrigada. Gostaria antes de começar a puxar esta ideia da Catarina da representatividade, porque eu acho que isto teria sido determinante para nós, para mim, enquanto criança com deficiência, ver outras pessoas, outras mulheres com deficiência, e acho que teria sido transformador e teria mudado todo o meu percurso de vida. Mas, pronto, só para iniciar, eu estou aqui em representação do Centro de Vida Independente, que é uma organização de pessoas com deficiência. Os nossos órgãos sociais estão apenas pessoas com deficiência, o que significa que todas as decisões da associação e da nossa vida são feitas por pessoas com deficiência, e isto é importante porque tendo em conta a falta de representação que ainda agora falávamos na sociedade e de acordo com a filosofia de vida independente, o nada sobre nós sem nós, reforça esta ideia da importância de sermos nós a falar sobre nós próprios e, portanto, esta ideia de nós temos capacidade e o direito de decidir sobre as nossas próprias vidas e, portanto, é esta a base eu vou falar da perspectiva de membros do Centro de Vida Independente, também foi determinante para o meu percurso. Só para dar uma nota breve, também sou uma mulher com deficiência, desloco em cadeira de rodas, só descrever-me rapidamente. Tenho cabelo castanho, estou maquilhada com sombra verde, tenho uma camisola verde e uns brincos verdes e verdes, e tenho uma parede branca atrás de mim. E, portanto, eu já nasci com uma deficiência, mas apesar disto, eu sinto que o meu percurso foi um bocadinho semelhante ao da Catarina, porque eu cresci também sem referências, e isso fez com que eu não tivesse muita noção e consciência da minha deficiência, e portanto, eu costumo dizer que eu era deficiente e tornei pessoa com deficiência quando tomei consciência do que é isto de ter uma deficiência, do que é ser pessoa com deficiência, pois então do que é ser mulher com deficiência. Porque isto traz aqui várias camadas e há várias fases de coming out. E, o meu primeiro foi ser pessoa com deficiência e depois mulher com deficiência. E isto é importante porque reforça a ideia de nós nascemos e crescemos sem ouvir falar da ciência sob um ponto de vista emancipatório, e a ideia do modelo social da ciência nos diz que a nossa ciência resulta da interação entre a nossa incapacidade biológica e os obstáculos que o meio nos impõe. Portanto, imaginem que eu
eu não ando, não é? Estaria tudo bem se eu tivesse uma cadeira de rodas, e tenho, e portanto, até aqui tudo bem, mas depois saio lá para fora e há todo um conjunto de barreiras que me impedem de ter uma vida digna, em condições de igualdade com pessoas sem deficiência, e aqui surge a minha deficiência. Então, quando eu esbarro com estes obstáculos impostos pela sociedade. E, portanto, só esta ideia do museu social, para mim, foi life-changing, porque eu percebi que o problema não era nosso, mas sim no mundo lá fora. E isto também traz a ideia de que não é possível mudar e é possível resolver esta questão de forma muito simples. Não é assim tão simples, mas eu gosto de acreditar que sim, que é só transformar o mundo e tornar o mundo acessível e preparado para nos acolher. E, portanto, a ideia de que a ciência pode ser um problema público, que não é um problema nosso individual, mas público e da sociedade, traz uma responsabilidade tanto para nós, pessoas com deficiência, que estamos, digamos, visíveis, ou deveríamos estar perante o mundo e temos capacidade de ter a nossa própria voz, mas também traz responsabilidade à sociedade e principalmente à sociedade de estar preparada e de mudar para que nos acolha e que nos receba de forma digna. E, portanto, tendo em conta esta ideia de barreiras, uma das principais barreiras que eu ia começar a falar é precisamente a linguagem. E eu estava de refletir na palavra cuidado, que é o tema que nos propuseram, e só a palavra cuidado transfere-nos para uma ideia de fragilidade, submissão e de quase vulnerabilidade, quase não, perfeita vulnerabilidade. E, portanto, só a utilização da palavra cuidado inferioriza o papel das pessoas com deficiência, porque, inevitavelmente, algumas de nós vamos precisar dessa prestação de cuidados para ter uma vida digna, mas ao utilizar esta palavra, remete-nos para um modelo caritativo da deficiência, da ideia de dar uma ajudinha para que nós possamos ter sobreviver. E, portanto, aqui fala-se quase da garantia das necessidades básicas, e é essa a ideia que me remete à palavra cuidado. E essa questão dos cuidados surgiu muito também pelo movimento feminista e a transformação dos cuidados. No entanto, mais uma vez, as pessoas com deficiência e as mulheres com deficiência nunca foram tidas em conta, nunca foram ouvidas nessa transformação da prestação de cuidados reivindicada pelo movimento feminista. E, portanto, mesmo dentro do movimento feminista, as pessoas com deficiência e as mulheres com deficiência nunca são ouvidas ou consideradas sequer porque são consideradas mulheres. E, portanto, logo aí à partida trava essa reivindicação conjunta de uma política de cuidados ética e justa, quer para mulheres que cuidam, porque nós sabemos que este papel está sempre é muito da responsabilidade da mulher na nossa sociedade, mas também não traz uma perspectiva de cuidado justa para as pessoas com deficiência que recebem esses cuidados. E, portanto, nessa perspectiva da vida independente, e é muito a minha lente, nós falamos mais em assistência do que cuidados. E isto traz uma perspectiva mais empoderadora para quem recebe os cuidados, porque nos dá a responsabilidade e o direito de gerir essa assistência e também não nos resume às necessidades básicas, mas também às nossas vontades e à possibilidade de nós termos escolha e tomar decisões sobre a própria vida. Eu escolho a que horas me levanto, o que é que eu vou almoçar, coisas simples,
como as necessidades básicas, mas também onde eu vivo, como eu vivo com ai, o que eu quero do meu futuro e o que eu quero fazer da minha vida. Então, essa ideia de cuidados justos e éticos e emancipatórios traz-nos essa possibilidade de escolha. Outra ideia que eu também gostava de refletirmos era a ideia de que o movimento feminista muitas vezes reivindica a independência da mulher, que é completamente legítima, porque é necessária, mas esquece um bocadinho das pessoas que não conseguem ser autossuficientes, que na verdade nenhuma de nós consegue, não é? Então, este paralelismo entre independência e interdependência e dependência, esses três conceitos que nos baralham muitas vezes confundimos, porque na verdade somos todos e todas interdependentes e a independência é só um mito, também muito parecido pelo capitalismo, da independência e, portanto, também oprime e exclui, segrega as pessoas com deficiência por esta ideia de como somos mais dependentes, então não somos seres dignos de direitos humanos e de querer uma vida digna. E, portanto, torna-se necessário repensar a política de cuidados de uma forma emancipatória, quer para as pessoas que cuidam, quer para as pessoas que são cuidadas. E, portanto, esta ideia de ser uma perspectiva baseada em direitos humanos, nós não pensemos nesta relação de cuidados como uma relação de poder em quem cuida está acima de quem é cuidado. E isto é importante, quer para mulheres sem deficiência que cuidam, quer para mulheres com deficiência que também podem ser cuidadoras. E depois, do outro lado, pessoas com deficiência ou sem deficiência, porque em qualquer momento da nossa vida nós podemos precisar de cuidados, independentemente de termos deficiência ou não. E, portanto, isto tem que passar a ser um problema da sociedade e sair da esfera privada para a ideia de que as mulheres têm essa responsabilidade de cuidar da família, do lar, mas ser um problema público da sociedade e uma responsabilidade do Estado. E, portanto, esta ideia também é ligada à ciência, de tornar a ciência uma questão política e pública, aliada a esta perspectiva de cuidados da deficiência. E também isso surge a importância da assistência pessoal como uma solução, uma resposta para esta perspectiva de cuidados mais justa e emancipatória. A assistência pessoal é um serviço que disponibiliza uma pessoa para apoiar pessoas com deficiência no dia a dia. Eu tenho assistência pessoal, por exemplo, a minha assistência pessoal apoia-me em todo o meu dia a dia, desde levantar até ao deitar, cozinhar, sair, viajar, tudo faz parte de uma vida normal e digna. A assistência pessoal surge aqui para dar esse apoio. Neste momento em Portugal ainda não é um direito universal, nós temos ainda um projeto piloto que abrange cerca de 1000 pessoas, 1050, e portanto é cerca de 1% da população de pessoas com deficiência em Portugal, é uma ínfima parte das pessoas que precisam, e é urgente criar esta resposta de uma forma universal, porque a própria ideia de que nós precisamos de cuidados e que não temos esses cuidados mínimos impede a nossa participação política e cívica na sociedade, e portanto também dificulta que nós lutemos pelos nossos próprios direitos, porque não temos quem nos levante da cama sequer para ir lá para fora lutar pelos próprios direitos. E portanto esta ideia torna ainda mais urgente esta criação de respostas públicas e dignas para as pessoas com deficiência, também para não criar a ideia de peso para os cuidadores e cuidadoras informais,
a maioria das vezes são cuidadoras, estão extremamente sobrecarregadas pelo peso de uma pessoa com deficiência à carga desta pessoa, um trabalho não remunerado e com esta ideia de obrigação, como ato de amor, e tem de deixar de ser um ato de amor e caridade para ser uma resposta pública e social e da responsabilidade de todas e todas nós. A ideia que eu gostava só de deixar é que também as mulheres e pessoas com deficiência podem ser cuidadoras. E também a assistência pessoal é importante, porque permite que as pessoas que são dependentes de outras pessoas para terem a sua vida ativa e independente possam ter uma família, constituir família e cuidar não só dos seus filhos ou das suas filhas, mas também pais e mães e de famílias, amigos e amigas, e portanto esta ideia de que as pessoas com deficiência também conseguem, e gostam ou não, mas podem cuidar de outras pessoas se lhes garantirem condições para isso. E, portanto, é também importante pensar nas pessoas com deficiência não só como receptoras de cuidados, mas também como prestadoras de cuidados, que é uma ideia que nunca é falada, é muitas vezes esquecida, mas que as pessoas com deficiência também conseguem prestar apoio e assistência e amor a outras pessoas. Só deixar a nota que há uma estratégia que surgiu, foi publicada no final do ano passado, a Estratégia Europeia de Cuidados, aconselha os Estados-membros da União Europeia nesta política de cuidados e tem maioritariamente três grupos-alvo, são as crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. E, portanto, reforça esta ideia de que as pessoas com deficiência precisam de cuidados e fala das pessoas com deficiência como receptoras desses cuidados sob uma perspectiva assistencialista, reforça a ideia da institucionalização e não é clara em relação à importância da assistência pessoal e dos serviços baseados na comunidade. E mais uma vez, nem sequer menciona pessoas com deficiência como prestadoras de cuidados. Portanto, em 2023, temos ainda documentos, essa é a maneira da União Europeia, que vão contra os próprios documentos da União Europeia, uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, e portanto é urgente falarmos destas questões e alertarmos para a importância dos serviços de prestação de assistência e cuidados que quisermos chamar de dignos e possam dar uma vida independente às pessoas com deficiência para que possamos ter uma vida em condições de igualdade com as pessoas sem deficiência. Se tiverem alguma coisa para questionar, no fim também podemos discutir outros tópicos. Acho que este tema tem muitas pontas que podem ser discutidas. Obrigado, Joana. Não sei se está ouvindo, Joana Alves. Olá, boa noite. Eu tenho tido sucessivos cortes, Sim, sem portanto problema. fui acompanhando as intervenções das minhas colegas e espero que durante aqui também este bocadinho em que vamos conversar, que a ligação não volta a pregar-me estas sucessivas partidas. Eu vou começar também por me descrever. Eu sou uma mulher branca, sou morena, tenho o cabelo escuro, tenho os olhos escuros, neste momento estou com óculos e tenho uns fones para me permitir estar a ouvir cada uma das intervenções. Tenho uma camisola também com padrão florido
e atrás de mim está uma parede branca para, para ajudar, para ajudar quem está desse lado a perceber um bocadinho como é que eu sou. Eu queria agradecer em primeiro lugar me terem convidado para esta sessão, para poder participar nesta sessão e poder partilhá-la com as Catarinas, porque acho que, ao contrário delas, a minha participação aqui, o meu lugar de fala, não é um lugar de fala que passa pela experiência cotidiana que elas narram na primeira pessoa. O meu lugar de fala vem da minha experiência académica, que tenho trabalhado nos últimos anos e desde que decidi enverdar pela investigação, que os meus temas preferenciais de reflexão foram sempre os estudos da deficiência, as políticas públicas nessa área e também a prestação de cuidados e, portanto, esta última parte que a Catarina aqui trouxe, esta desconstrução em torno destas questões, é algo que me diz muito. E se estas são, fazendo só um parênteses, eu no início tinha preparado um PowerPoint, porque eu quando pensei nesta sessão, eu pensei que eu não vou acrescentar muito àquilo que as minhas colegas vão dizer, porque assim, melhor do que elas, eu não tenho muito a acrescentar. Eu se calhar vou apenas pontuar algumas coisas que ao longo destes anos eu fui recolhendo dos vários projetos em que participei, mas eu agora vou dedicar do PowerPoint e vou tentar aqui, vamos conversando e eu vou tentando não me perder e peço também que se eu me alongar muito para me mostrarem um cartão vermelho e eu paro, porque às vezes perco-me e não é esse o objetivo. Eu nunca trabalhei especificamente sobre as questões da sexualidade, da cidadania íntima, só que os projetos onde eu trabalhei, apesar de nenhum deles ser sobre estas temáticas, o facto é que, direto ou indiretamente, estas questões, eu era interpelada por estas questões, porque sempre perguntávamos às pessoas sobre as suas condições de vida, sobre os seus desejos, sobre as suas ambições, sobre o que era para elas, por exemplo, a vida independente, e eu trabalhei no projeto. E houve algum corte da No ligação. plano Voltou. desigualdades estruturais, acabavam por nunca serem concretizações. E, portanto, eu, enquanto socióloga, a pensar estas coisas, vou retirá-las aqui da questão do foro privado e do foro íntimo, mas apontá-las um bocadinho para aquilo que é a estrutura e que é a cultura e como é que isto aqui tem um impacto imediato na vida das pessoas. Se calhar, quando falamos de direito à sexualidade, direito à cidadania íntima, questionamos muitas vezes o que é que isto tem a ver com a vida independente. Tem a ver com a vida independente porque, assim, a vida independente não é eu não depender do apoio de outra pessoa. Eu, Joana, mulher sem deficiência, dependo de outras pessoas. Todos nós estamos interligados e nenhum de nós é completamente autossuficiente. Isso é um mito. E, portanto, o direito à vida independente é eu poder escolher, ter autonomia, ter controle e ter liberdade para, como outra pessoa qualquer, poder decidir sobre questões como todas as questões da minha vida, seja a casa, seja no trabalho, seja a vida em comunidade. E, portanto, a sexualidade é só mais uma dessas áreas. E quando nós pensamos naquilo que é a sexualidade, uma questão, e eu só aqui vou aqui aceder à minha cábula, porque há uma
na década de 90, uma autora, no contexto anglo-saxónico, uma mulher com deficiência, dizia que, por exemplo, a opressão sexual era uma das principais formas de opressão e desumanização que as pessoas com deficiência eram sujeitas, no sentido em que falava sobre as questões do emprego, do trabalho, do acesso à educação, mas as questões da sexualidade e do direito à saúde reprodutiva eram completamente ignoradas. E se nós fizermos um exercício que é, culturalmente, ainda é muito difícil abordarmos estas questões sobre a sexualidade para a sociedade em geral, vamos falar assim. Quando trazemos isto para este contexto, ainda é mais difícil. Primeiro porque quem, de alguma forma, estuda a deficiência, sabe que isto ainda é um tema que está sob camadas e camadas e camadas de... vamos dando pequenos passos naquilo que são estudos nesta área. Então, em Portugal, esta questão ainda é muito mais verdade. E, portanto, se há uma dificuldade generalizada em discutirmos estas coisas com naturalidade, muito mais é para as pessoas com deficiência. Mas se nós pensarmos naquilo e eu, Joana, enquanto socióloga, enquanto estudava, que eram as questões da desigualdade estrutural, se nós pensarmos que as pessoas com deficiência têm menores acessos ao trabalho, ao emprego, têm menores níveis de remuneração, não é difícil pensarmos que existe depois um nível de dependência que é um nível de dependência financeira. E se as pessoas, quando têm um nível de dependência financeira, estão mais sujeitas a estarem dependentes, seja do apoio familiar, seja do apoio institucional. E logo, estes níveis de apoio, seja em termos financeiros, seja em termos de prestação mesmo de apoio aos cuidados da vida diária, implica que eu estou dependente destas pessoas, portanto, o meu poder de decisão torna-se muito, muito reduzido. Ou seja, a minha palavra de eu poder decidir e de escolher onde vou, quando vou, o que quero comer, com quem quero sair, onde quero estar, é muito mais reduzido. E isto é uma questão que se liga, em primeiro lugar, que uma explosão económica existe. Mas também, se eu não tenho dinheiro, das minhas decisões, mas também para eu, por exemplo, poder ter uma habitação própria. E se considerarmos na habitação, consideramos que uma habitação tem que ser, para algumas pessoas, uma habitação acessível em termos arquitetónicos, que ainda é mais difícil. Portanto, quando estamos aqui a falar de habitação, ou seja, eu quero me tornar autónomo, preciso de ter uma habitação, eu tenho que pensar aqui em várias questões. E isto leva a que muitas pessoas tenham que se manter naquilo que é uma coabitação forçada. Ou seja, eu sou forçado a manter-me no meu agregado familiar de origem, eu sou forçado a ter que viver num contexto institucional. E estes contextos, muitas das vezes, implicam que também se sigam regras muito apertadas. Por exemplo, de entrada, saída, quem é que eu posso ou não receber em casa dos meus pais ou na instituição onde eu resido. E se eu sou residente de um lar residencial, provavelmente eu até estou a partilhar quarto. Portanto, se eu partilho quarto, para além de ter um horário de entrada e um horário de saída, e um horário para ter ou não as minhas refeições, muito provavelmente também não posso receber visitas no meu quarto. Não posso receber o meu namorado, a minha namorada. E estas são questões que, quando nós falávamos às pessoas qual é que era a experiência delas viverem nestes contextos, apesar de nunca perguntar diretamente sobre a sexualidade, estas questões vinham ao de cima, não é? Porque se eu não posso, se eu estou dependente dos meus horários, da minha alimentação, quando é que eu vou, quando o meu pai e a minha mãe me vêm buscar, quando é que a carrinha me vem buscar, é muito difícil eu conseguir marcar um encontro, é muito difícil eu poder sair, eu ter os meus amigos, não é? E, portanto, isto, se eu tenho menores hipóteses de participar na comunidade e na vida social, menores probabilidades eu tenho de conhecer pessoas
e de poder passar por estas questões todas. Há bocadinho a Catarina falava da questão daquela jovem e da importância de poder falar com alguém e perguntar, e da professora dizer que ela tinha que ir mais cedo para a sala de aula. Eu participei num projeto que falava exatamente sobre esta questão da educação inclusiva no meio escolar, e de facto uma das questões que eu me interrogava sempre é como é que estas crianças fazem amigos, porque porque não basta estar na escola, eu estou na escola, mas se eu não estou no intervalo com os meus colegas, como é que eu faço em primeiro estabeleço relações de amizade, depois até posso vir a namorar com o meu colega ou com a minha colega, ou seja, todas estas coisas estão comprometidas e nós não estamos a falar diretamente do que é, ou seja, o direito à afetividade, a construir relações neste âmbito. E depois, há outra coisa, e isto aqui vem muito ou seja, nos trabalhos que eu fui fazendo, eu também olhei aqui muito especificamente muito para o contexto da deficiência intelectual, que é aqui outra questão que também merece a nossa atenção e outra reflexão muito especial, ou seja, trabalhei muito com famílias, trabalhei muito com instituições, e havia aqui também uma questão que era a negação da sexualidade. Ou seja, há quase como um entendimento de que as pessoas com deficiência são seres que não são seres sexuais, ou seja, que não têm interesse, que é uma questão que não se lhes coloca. Há uma infantilização que é, sobretudo, muito agravada no caso das pessoas com deficiência intelectual e das mulheres, muito mais do que dos homens, o que também há aqui um sexismo que é transversal e que importa olhar para isto, ou seja, olhar para a questão de género aqui, ou seja, a sociedade olha diferente para um homem com deficiência do que olha para uma mulher com deficiência, para aquilo que é a sexualidade e o desejo sexual e a prática sexual, mas também aquilo que é a construção social do desejo e do desejável, que é o corpo com deficiência, a pessoa com deficiência, normalmente não é sequer percebida como sendo alguém desejável e alguém sexualmente atraente. E depois temos aqui outra questão, que é, nesta questão do que é o corpo sexualmente atraente, ou do que é um corpo, ou do que é um corpo bonito, muitas das vezes, quando entrevistávamos pessoas acerca da prestação de apoio, elas tinham, por exemplo, apoio domiciliário. E o apoio domiciliário é muito estratificado, ou seja, vem alguém que dá o banho ou dá a comida, e muitas das vezes as pessoas pediam para pintar as unhas ou para ajudar a maquilhar. E havia, do outro lado, achava-se que aquilo não eram cuidados, ou seja, o direito ao autocuidado, à imagem, a ter uma imagem cuidada, acabava por ser completamente desconsiderado. E, por exemplo, quando damos aqui a ponte para a deficiência intelectual, eu fiz etnografia num contexto de centro de atividades ocupacionais e também um lar residencial. E muitas das vezes diziam assim, não, eles não ligam às roupas bonitas nem ao aspecto. Não, as pessoas, tal como todas as outras pessoas, as pessoas têm gostos diferenciados e gostam que a sua imagem corresponda, têm que lhes dar a oportunidade de elas dizerem o que é que gostam e como é que gostam de se apresentarem. E isto vem um bocadinho desta questão de estes corpos, estas pessoas não são desejáveis, não são. A existência da vida acaba quase por ser paralelamente a esta área. A área da vida íntima e da sexualidade não interessa. É um pormenor que é para fecharmos numa caixinha, nem sequer vamos considerar. E quando olhamos para a questão da coabitação, e eu sei que os contextos são diferentes e que há contextos diferenciados, o facto é que se eu vivo em coabitação com a minha família, até tenho regras muito rígidas, se eu vivo em coabitação institucional, eu tenho menos oportunidade, se calhar até para explorar o meu corpo, para explorar a minha sexualidade, não é? Para também descobrir estas questões.
E, e depois, como tudo isto aqui assim, é um bocadinho varrido para debaixo do tapete, porque ninguém quer falar disto, ninguém prepara para falar disto. Depois também há um não reconhecimento, quer da saúde sexual e da saúde reprodutiva. E aqui há um trabalho que tem que ser feito e que tem que ser feito também com os médicos e que atendem as pessoas e que têm que passar a olhar para as pessoas e sobretudo para as mulheres como, 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 como qualquer outra mulher que se apresente no consultório. As consultas de planeamento familiar e de ginecologia têm que passar a fazer parte da vida destas pessoas, não pode ser um pormenor. E quando as pessoas entram nestes contextos, não tem que ser dada aqui a entender que vamos reparar um mal, porque muitas das vezes nas entrevistas aquilo que as mulheres com deficiência nos diziam é que quando chegavam com a vontade e com a afirmação de que eu quero ser mãe ou eu quero iniciar a minha vida sexual, do outro lado, o que existia era quase como uma aversão a este tema. Mas é assim, uma mulher com deficiência para chegar ao consultório médico e a uma consulta de ginecologia já passou por muitas barreiras lá atrás, porque se vive com a família e está dependente que seja a família a levá-la, tem que fazer explicar porque é que quer ir. E isto ainda é difícil de entender. Se vive num contexto residencial, muitas vezes também é difícil explicar que eu preciso de ir, eu quero ir. E, portanto, muitas das vezes que chegam, isto, perdoem-me o painel, às vezes são privilegiadas porque já conseguiram dar os passos para trás que as outras ainda não conseguiram lá chegar. Mas chegando lá, têm que desconstruir uma série de mitos e de práticas, porque eu lembro-me de uma mulher que entrevistámos e ela dizia que no parto ela relatava que achava que a sorte que tinha tido no contexto do parto foi o marido estar também, porque o médico a fazer o parto disse então tratamos já do caso para não acontecer mais nenhuma desgraça. E o marido, e nós estamos a falar aqui de uma mulher profundamente, uma mulher que tinha uma deficiência física, mas que a sua palavra até aquele momento ela dizia que nunca se tinha sentido tão menosprezada, nem tão um momento que seria um momento feliz da vida dela ficou marcado por aquela questão traumática. Se nós pensarmos que isto não é exclusivo de Portugal e é uma prática bastante comum, quando nós pensamos que há muitas esterilizações forçadas, em que as pessoas nem sequer sabem que aquilo aconteceu. As palavras não são metidas nessa discussão, não lhes é explicado, são completamente ignoradas. E, portanto, há também aqui um caminho que tem que ser feito, porque quando as pessoas são sujeitas a cotidianos e quando o da pessoa com deficiência é entendido como um corpo público, no sentido da regulamentação, quer pela medicina, quer muitas das vezes pela família, ou seja, que é entendido como uma questão pública, no mau sentido da questão pública. Nós estamos a falar aqui como da importância de tornar a política de cuidados pública, mas a questão de o meu corpo, eu não tenho direito ao meu corpo, tenho outros a decidirem pelo meu corpo só pelo facto de eu ser uma mulher com deficiência, de eu ser um homem com deficiência. E, portanto, esta parte é muito complicada e acho que tem que haver aqui um trabalho, que tem que ser um trabalho conjunto, desde a comunidade, passando também pelas famílias e pelas próprias instituições, que é no sentido de informar as pessoas, porque muitas pessoas não têm acesso à informação para poderem tomar decisões conscientes e informadas. Ou seja, as pessoas não têm, não sabem, e como não sabem, muitas vezes não sabem onde recorrer e como recorrer. E isto deixa as pessoas num nível de vulnerabilidade muito grande.
o nível de vulnerabilidade que é, sobretudo, maior quando falamos de mulheres com deficiência, o nível de vulnerabilidade que é, sobretudo, maior quando falamos de pessoas com deficiência com deficiências intelectuais, porque não sendo, essas questões não sendo faladas, não sendo discutidas, com a adaptação que tenha que existir, com a linguagem que tiver que existir, com a questão do direito do corpo, ou seja, quem pode tocar no meu corpo, como é que isto se faz, deixa as pessoas numa enorme posição de vulnerabilidade. E muitas pessoas sujeitas a violência, quer física, quer psicológica. A psicológica pode passar no sentido de dizer que tu não és bonita o suficiente, não és atraente, nunca ninguém te vai querer, nunca ninguém vai olhar para ti, tu nunca vais namorar, tu nunca vais conseguir ser, ou seja, como pode passar por outras situações mais graves, porque da violência sexual, e esta é uma questão que está pouco estudada em Portugal, mas nós não somos um nicho, não é? Se nós olharmos para fora e percebemos os números que existem de violência sexual, sobretudo de mulheres com deficiência, nós percebemos que os números em Portugal não serão diferentes e que a situação não será diferente, não é? E portanto, é uma questão que nos obriga a estar todos muito atentos e sobretudo, trabalhar com estas pessoas. Há bocadinho falava-se também da questão da coabitação e do controlo. Eu falei aqui das mulheres, dos homens, da exploração, de explorar a minha sexualidade. A questão, quando falamos aqui se nos casos da heterossexualidade é complicado, muito mais será nos casos não normativos, quando olhamos para a homossexualidade, onde as pessoas têm uma maior dificuldade de também dar esse passo e que a sua sexualidade seja, a sua homossexualidade seja reconhecida, por exemplo. E, portanto, eu não quero mesmo aqui alongar mais, mas aqui em jeito de mote, e porque provavelmente me esqueci de muitas coisas, atropelei-me noutras, mas sobretudo que eu acho que quem vale a pena ouvir aqui hoje são as Catarinas e a experiência delas. Eu acho que há aqui algumas notas com que podemos ficar, que podem servir para a discussão, como podem ignorar completamente, que tem a ver com a questão de pensarmos que, de uma forma muito geral, as vidas das pessoas com deficiência são ainda marcadas pelas desigualdades estruturais, pelo estigma. A questão da sexualidade não é, obviamente, não fica de fora destas coisas. Que os modelos, há pouco a Catarina falava da importância da assistência pessoal, e aquilo que eu pude observar, quer no projeto CID, quer no projeto de avaliação de um CAVI em específico, foi que, a partir do momento que a assistência pessoal passou a ser uma realidade para muitas pessoas, as pessoas que até entravam nestes projetos e aderiam à assistência pessoal como uma forma de terem maior autonomia para as suas vidas profissionais, ou acabavam por, pela primeira vez, equacionarem também as vantagens para poderem, de alguma forma, se autonomizarem e poderem também constituir família e pensarem pela primeira vez em namorar, em casar, em ter filhos. Isto tem a ver também com as questões da cidadania íntima. E que só são possíveis quando as pessoas têm, de facto, a oportunidade de escolher e têm algo a dizer sobre acerca das suas vidas. E depois que a ausência de pensarmos que, se continuarmos a deitar e a empurrar estas coisas para baixo do tapete, continuarmos a não discutir estas coisas socialmente, com as instituições, com as famílias e com as pessoas, isto vai fazer com que as pessoas nunca saiam de situações de enorme vulnerabilidade a que estão sujeitas. E que eu tenho uma grande esperança, olhando de fora,
eu tenho uma grande esperança na questão do ativismo e da importância que o ativismo pode ter enquanto o veículo que permita que mais pessoas sejam de alguma forma alertadas e que de alguma forma que surja aqui mais uma consciência das pessoas detentoras de direitos em todos os níveis e detentoras de direitos acerca da sua sexualidade também. Pronto. E acho que com isto posso-me calar e não vos chatear mais por agora. E espero que não ter havido muitos cortes na minha intervenção. Muito obrigado. Quero agradecer a todas as falas que são importantes ao extremo. São intervenções extremamente fortes que falam tanto da teoria como da prática, não é, cotidiana. Eu sou professor de uma escola de ensino básico no Brasil e temos uma quantidade enorme de estudantes que possuem, são pessoas com deficiência, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que muitos também não estão na escola, né, pela falta de acesso e tudo isso que foi colocado, não é, pelas múltiplas dificuldades que são impostas, não é, que não procuram ser resolvidas, e eu penso que aí a dimensão que vocês três trouxeram é importante. E vou pegar essa última fala da Joana Alves, que eu achei. Todas as três falaram sobre essa dimensão do ativismo como forma de consciência e educação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o mais significativo, que pelo menos para mim ficou, para além de tudo que foi mencionado, foi inicialmente a ausência de representatividade para vocês, não é o sentir-se só naquele dado momento. E nesse aspecto, e não aqui no Brasil tem uma expressão que eu não sei se faz sentido aí para Portugal, missa de corpo presente. Não estou fazendo um elogio vazio nesse sentido. Hoje, por muitas vezes, vocês é que estão sendo a referência para essas outras pessoas. Foi esse o depoimento da Catarina Oliveira, quando traz a menina de 12 anos, não é? Que se coloca, e eu me vi várias vezes agora pensando na minha realidade. Os meninos fazem isso com os meus estudantes que são cadeirantes, né? Pegam, eles sobem logo, o acesso é difícil. A Catarina Vitorino trouxe aí a ideia do sistema opressor, da ideia do coletivo ser emancipatório, não é? De se organizar, mas nessa dimensão, no sentido, e até mesmo a questão da dimensão da visibilização de outras dimensões que são próprias dos seres humanos, né? Como foi trazida a questão da sexualidade, como inicialmente foi trazida a questão da interseccionalidade, que não se tem como ver sem essas dimensões serem colocadas de modo concreto. E eu acho interessante, já o final da fala da Catarina Oliveira, ela começou com um monte de porquês e acabou com um monte de porquês da menininha, não é? Eram as dimensões de porquês dela e agora passa a ser... Mas veja, quanto tempo demorou para ser respondido de uma pessoa adulta e agora de uma criança que tem adolescente, que tem acompanhamento, que já está sendo resolvida. Achei a fala que a Catarina Vitorino trouxe, apesar de ser concreta, mas ela, do meu ponto de vista, é pouco pensada, não é? O corpo é feminino e ainda por cima tem que se afirmar como mulher, porque antes de tudo é visto de outra maneira, né? Essa dimensão não acho que é esquecida, mas é intencionalmente objetificada por outras questões. Então, a gente vê o recorte, não é, de várias dimensões aí, os corpos, as subjetividades, os desejos, os anseios, o papel de onde está essas pessoas. E aí,
a responsabilidade e não a culpa pelos privilégios. Eu anotei aqui as frases e estão me saltando assim na cabeça, fervilhando, de inquietações pelas várias dimensões, porque o que se vê agora é uma grande quantidade de pessoas, e pegando minha realidade, não é? Há múltiplas pessoas com deficiência e várias deficiências nessas pessoas. E o quanto há uma luta que deve ser partilhada por todos e todas, porque senão não se chega a lugar nenhum. E eu sei que as agendas são muitas, que a luta que tem que lutar constantemente, porque no sistema que nós estamos, se não lutar, não vem nada de graça, né? Infelizmente, é o mundo que temos, e aí penso que cada um e cada uma, de algum modo, aqui, agora, né, se apropria dessas condições de alguma forma, teóricas ou práticas, desses exemplos, e procura ter um olhar diferente, não é? Ou um olhar mais atento, diferente não, mais atento para essas causas, e não só, quando eu digo essas causas, as causas coletivas, gerais, que estão inseridas também essas pautas. Eu fiquei imaginando, eu fiz meu doutorado em Portugal, e por vezes eu senti, comparado à realidade que eu tenho, também não estou querendo falar muito mal do meu país e tudo mais, mas só pensando que ele foi governado durante 4 anos por uma desgraça de governo de extrema-direita, e que as pessoas com deficiência eram vistas como um problema, que deveriam ser auxiliadas pelas igrejas, porque Deus e a portadora da palavra de Deus, do Deus da Goiabeira, a ex-ministra dos Direitos Humanos, se colocava nessa condição do autocuidado, da maternidade cuidadora, do zelo pelos coitadinhos. Isso é um desserviço colocado para qualquer pauta, não é? Invisibiliza e cristaliza uma visão estereotipada de pessoas com deficiência sendo incapazes de pensar e agir, sentir, ser, atuar de forma concreta, né? Então, penso que é mais ou menos por aí. Não sei se me estendi. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode ficar muito à vontade. Desculpa se falei muita besteira, mas só pensando o quanto ainda estamos muito longe dessas lutas e, ao mesmo tempo, o privilégio que é de estar aqui ouvindo vocês agora, nesse momento. Muito obrigado. Eu acho que, ou seja, se puder só acrescentar uma coisa, disseste aí uma coisa, algo muito interessante, que eu sinto muito no meu dia-a-dia enquanto pessoa com deficiência, que mais uma vez tenho uma relação com a sua própria deficiência muito tranquila, ou seja, eu tenho problemas com as barreiras à minha volta, não com a minha deficiência. Isto não é... Durante alguns anos eu tive que refletir se eu não estaria a camuflar alguma sensação, porque toda a gente à minha volta me dizia que eu deveria estar triste, ou que eu deveria de alguma forma até posicionar-me com um papel de vítima, de deixar que me cuidassem, nesse sentido capacitista, não é? E a questão do não me empurres, deixa-me tentar fazer sozinha. Mas porquê é que tu estás a tentar fazer sozinha? Já te disse que não consegues, já te disse que vais precisar da minha ajuda. E esta questão de tu constantemente, quer dizer, eu fui criada para ser uma mulher independente, empoderada, tudo mais pela minha família, e de repente sou uma pessoa com deficiência, e quando queres continuar a ser uma mulher empoderada, parece que já não podes, porque isso coloca-te num papel de lá vem esta, deve estar revoltadinha com a sua situação. Não estou revoltadinha com a minha situação, eu quero ser um ser humano natural nesta existência. Portanto, esse papel que tu disseste, dessa cristalização no lugar de ser o cuidado pela igreja, pela caridade, por tudo isto, é um papel onde constantemente nos tentam colocar, e que parece que é o papel mais confortável para nós estarmos aos olhos da sociedade. E isto, quer dizer, é uma coisa que eu nunca pensei que alguém na existência teria que lutar, não é? Por querer fazer as coisas com autonomia, não é? E portanto é muito assustador isto quando se vive. E depois também queria só comentar uma coisa que a Joana falou sobre a questão da esterilização forçada, porque ainda, acho que foi anteontem, falei sobre isso no domingo,
porque tinha partilhado, vou acompanhando muito o que se está a passar na Europa e tudo mais, muito pela Sara, não sei se vocês conhecem, mas a Sara é presidente da Voz do Autista, que é uma associação constituída por pessoas autistas e, portanto, que também defende muito os direitos das pessoas autistas e não só, mas ela vai partilhando muito sobre a questão da esterilização forçada e ela está no EDF, European Disability Forum, na parte das mulheres e, portanto, vai também acompanhando. E eu no outro dia partilhei mais uma das coisas que ela partilhou sobre a esterilização forçada e a criminalização da esterilização forçada, que ainda não é uma realidade em muitos países da Europa, nomeadamente em Portugal. E recebi algumas mensagens, isto só para trazer para aqui esta preocupação e esta discussão. Recebi algumas mensagens, recebo sempre muitas mensagens de pessoas chocadíssimas como é que isto acontece, porque as pessoas não fazem ideia que isto acontece. E depois recebi algumas mensagens de profissionais de saúde, especificamente médicos, muito preocupados com a questão da descriminalização e da despenalização desta prática, porque não encontram outras soluções, ou seja, porque têm pessoas em consulta com deficiências cognitivas, que já têm muitos filhos em instituições, porque têm gravidezes indesejadas, muitas delas por abuso, outras delas supostamente não por abuso, mas não se sabe se aquilo foi um abuso ou não, não é? E que o estar, portanto, a não permitir ou a criminalizar esta prática faz com que estas gravidezes indesejadas continuem a acontecer. E, portanto, e perguntavam-me a mim, olha, que soluções é que tens? Quer dizer, eu não sou especialista na matéria, pensei, obviamente, em métodos contraceptivos, que quer dizer, os definitivos, que nunca são definitivos, acabam por ser sempre uma invasão no corpo também, mas é muito diferente de uma laqueação de umas trompas ou de uma esterectomia, não é? Total. Portanto, mas ou seja, não foi só um médico a dizer-me isto e não foi só um médico que aguerridamente estava de género, não, isto tem que ser assim, quem não defende isto é porque não está na realidade, é porque acha que isto é tudo um dourar a pílula das deficiências intelectuais e tudo mais, etc. Pronto. Só deixar esta preocupação que também me assustou e eu não tinha resposta, claro que eu falei dos métodos contraceptivos, mas disse, olha, eu não sou especialista, lê o relatório, mandei-lhes o relatório do IDF, há um relatório, disse, olha, lê o relatório, procura informar-te, mas eu não me acredito que haja um movimento europeu, inclusivamente as pessoas com deficiência, para despenalizar e descriminalizar e criminalizar esta prática que não seja fundamentado, não é? Devidamente fundamentado. E, portanto, só deixar esta preocupação, porque assim, quem está com o bisturi na mão são eles, não é? Não somos nós. Então, é isto. Só deixar aí uma nota, desculpa, Catarina. A primeira vez que me parei com essa. Ai, a Joana encarafou. Já deve voltar. Do contexto institucional, percebemos que uma das técnicas falava dessa preocupação e disse que tinham percebido que uma mãe tinha levado a sua filha a uma consulta de ginecologia e que a solução dada tinha sido exatamente a esterilização. E que quando comentou com as outras famílias, todas as famílias acharam que era uma excelente ideia. E, portanto, naquele contexto específico, nós percebemos que existiam várias mulheres que tinham sido alvo daquele procedimento sem que nenhuma delas soubesse o que é que tinha acontecido. E atenção, eu percebo que isto é uma questão muito complexa, mas o que se passa é que muitas das vezes ela é usada como forma de eliminar um problema quando não trabalhamos no problema aqui atrás. Porque se nós não capacitamos as pessoas, se não as consciencializamos acerca do seu corpo, daquilo que está certo, daquilo que está errado, nós deixamos-las muito vulneráveis, e eu estou a falar aqui de uma questão muito específica, ou seja, eu não me interpretem mal aqui o contexto da vulnerabilidade, não achem que, Joana, estás a ser capacitista, eu estou a olhar para uma coisa muito, muito específica, que é, se não trabalhamos com estas pessoas, se não lhes explicamos o que é o seu corpo, o que é sexualidade, o que é um contacto que é desejado, o que não é um contacto que é desejado, o que é um adulto em que confiam e o que é que o adulto em quem confiam pode ou não pode fazer, estamos
numa situação em que se calhar tem uma alternativa, eu percebo que estamos em difícil, sobre o qual eu também não tenho uma resposta definitiva, mas eu acho que está a trabalhar na questão errada, ou seja, acho que há aqui uma coisa para trás que também tem que ser pensada e tem que ser considerada. Pronto, era só deixar aqui esta nota. Sim, e acho que, Maurício, já te deixo falar, desculpa, só para completar, para não me esquecer. E acho que isto que estamos a dizer de estamos a intervir no sítio errado, que mais uma vez é no corpo das pessoas com deficiência. E eu, naquela palestra que vos falei do arquiteto, eu dei a palestra para os alunos e foi interessante que no fim eles fizeram imensas perguntas e um dos professores, no final, disse assim: Olha, Catarina, eu estou aqui a pensar, é assim, eu não acredito, eu lamento, eu não acredito que as barreiras vão ser eliminadas. Eu acho que nós temos que começar a investir, tipo, nos exoesqueletos, em inteligência artificial, para que as pessoas cegas comecem a ver, temos não sei o quê, e eu parei, ri-me um bocadinho e disse, olha, está a perceber onde é que está a intervir, não é? Está, portanto, a intervir nos corpos e não nas barreiras externas, para além de que há corpos que não conseguem ser, se estivéssemos nessa panorama de me pôr num exoesqueleto, há muitos corpos que não conseguem sequer ir para um exoesqueleto, não é? Há muitas pessoas que, por muita inteligência artificial, que nem sei se isso vai ser algum dia possível, quer dizer, não conseguem ver, não conseguem ouvir, nem querem, às vezes, só querem é que se desmontem estas barreiras e, portanto, a intervenção na esterilização forçada ou em tudo é sempre nos nossos corpos, não é? Há aquela célebre frase que eu não sei quem disse, se alguém souber, diga-me, que é o fix the system, don't fix me, não é? É de género, arranjem a porcaria do sistema, não me arranjem a mim, não me curem a mim, porque eu nem quero ser curada, está tudo bem para já, não é? Não sei se o Maurício... Ai, a Catarina... Duas notas que falaram e duas coisas que eu acho importantes em relação aos cuidados das pessoas com deficiência. E muitas vezes nós próprios não conseguimos distinguir, uma vez que o nosso corpo é público, como dizia a Joana, nós não conseguimos distinguir muitas vezes o que é o toque do cuidado necessário e o que é o toque do abuso. Então, muitas das vezes, os nossos corpos são vítimas de abuso e nós não temos consciência disso. Primeiro, não temos educação sexual, educação ao consentimento, porque não é suposto as pessoas com deficiência saberem isso. E depois, também não conseguimos fazer essa distinção, porque precisamos de ser manipuladas para as necessidades básicas. E temos ainda a outra camada das instituições, que nós somos as pessoas que estão institucionalizadas, estão dependentes daquela estrutura, e, portanto, o denunciar em si já é um ato quase de revolução, não é? E é impossível fazer isso dentro de uma estrutura que tem todo o poder e todo o controle sobre aquele corpo. E, portanto, tudo isto dificulta aí a margem de dificuldade e de opção aos corpos das pessoas com deficiência e também dificulta esta ideia do abuso, também da avaliação dos casos de abuso no Portugal e no resto do mundo. Eu queria deixar falaram da importância do ativismo e realmente eu não tenho dúvidas disso. Mas temos também ainda uma grande barreira dentro do ativismo de forma mais alargada. Eu sinto, na minha experiência enquanto ativista, já no Centro de Vida Independente, trabalhamos com outras organizações, associações e coletivos de outros movimentos, o ativismo das pessoas com deficiência é completamente invisível dentro dos outros movimentos. Portanto, nós acreditamos muito na interseccionalidade e na união dos movimentos, continuamos a ser completamente invisíveis e desconsiderados pelos outros grupos e pelos outros movimentos. Por exemplo, eu estava ontem numa reunião com os coletivos feministas, porque fazemos parte de uma plataforma feminista, e
estas minhas consciências nunca são consideradas nas diferentes políticas. Falavam, por exemplo, do direito ao aborto, que já está consagrado e não é bem implementado em Portugal, porque temos ainda muitas situações em que não é feito em condições dignas e, portanto, falavam como já é um direito e é necessário fazer implementar, mas ainda se lembra que em Portugal ainda existe aborto seletivo e, portanto, quando se tratam de fetos onde ciência o tempo é diferente e isto trata-se de hoje em dia e, portanto, dentro do próprio movimento feminista, se já temos alguns direitos conquistados, nem nesses direitos já conquistados, os corpos de minha consciência são considerados. E, portanto, se nos outros movimentos de ativismo não somos considerados, fará no resto da sociedade. E isto é uma barreira que nós encontramos diariamente dentro do próprio ativismo, que é a consideração e a nossa realidade dentro dos outros grupos. Como dizia a Catarina, nós também somos mulheres, também somos negras, também somos lésbicas, trans, e portanto as pessoas com deficiência também estão dentro das outras comunidades e quando criamos políticas e quando conquistamos direitos para as outras comunidades, é preciso lembrar que as pessoas com deficiência também lá estão e também fazem parte delas. E portanto o ativismo tem que ser feito, visto e feito de uma forma mais alargada e não das nossas capelinhas, das pessoas com deficiência, das pessoas LGBT, e daí a importância da interseccionalidade. Era só isto. O Maurício, se quiser. Olá, É, eu Maurício, chamo sim. Maurício Silva, moro em Portugal, eh, e a nossa vida recente, para mim, é muito ruim entender. Entender porque o nosso, eu vou lá em Portugal, e não vou lá no Brasil, acho que em Portugal, e já pensei, nós estamos dentro da Europa, e ninguém muda é menos pessoas. Eu acho que em Espanha, em França, ok, tem muito, um pouquinho melhor as coisas. E em Portugal, não. Isso é mau. E a cegonha cubana em Portugal, eu ia sair muitas vezes à folga à noite, e à festa, e sair à noite no Pimo. Nenhuma rapariga veio à minha beira que ia brincar. Quer dizer, isso não eu acho que não é o corpo, eu acho que é a mente das pessoas. É a mente das pessoas que é mesmo fazer mal a nós. É uma criancinha, é isso, é aquilo, e depois vinha aqui fazer mal a nós. E eu, há 3 anos, há 6 anos, tive um caso, uma rapariga no Brasil. Foi bom e foi mau. Agora, eu queria fazer isso e fiz. Que a minha mãe conta de mim, a minha mãe está conta de mim, e vai correr mal, eu, não, eu vou lá e vou à luta. E me queria para ele. Ela vinha aí, eu ia para lá. Ela nunca veio aí. E a minha mãe, Rio, carro, ele. Não, mãe, eu vou, caio, e aí eu caio. Agora, eu acho, aí em Portugal, não é o corpo, acho para mim, é a mente que for. Não há. E nós, aí em Portugal, não há apoio a mãe dentro em casa. Mãe, irmão, a mãe, é isso não ajuda. É só isso, claro. E é assim. Tchau. Obrigada, Maurício.
Acho que a Sara quer falar também, Sara? Quero sim. Olá, boa noite a todos, a todes. Eu sou a Sara, eu sou estudante de psicologia na Universidade do Minho. É, eu estou a fazer um mestrado de psicologia da educação e, por acaso, o tema da minha tese é sobre sexualidade em pessoas com deficiência intelectual, desenvolvimento intelectual. E pronto, eu tive informação sobre essa conferência. E realmente eu já estou na metade do processo da tese, não é? Da dissertação. E eu tenho lido cada vez mais materiais e cada vez mais e cada vez mais. Mas eu sentia, da minha parte, pelo menos, falta de escutar pessoas, em vez de apenas ler o material que lá estava. Que dizia que, ok, tinha muitos materiais com entrevistas e realmente elas são altamente essenciais para compreender exatamente a magnitude da problemática que nós temos acima dessa situação. Mas é muito bom, assim, eu digo assim, digo até, eu sei que é um assunto muito sério, mas ao mesmo tempo de uma forma entusiasmada, conseguir colocar isso vozes e colocar aí também perceber a urgência que isso é, é, que isso é com toda certeza. Primeiro também, outra coisa que eu queria falar era agradecer pela oportunidade. Eu achei muito interessante tanto o depoimento de cada um de vocês, como também acho que o que eu venho mais falar é agradecer e também dizer algumas coisas que foram me surgindo na fala de vocês, que principalmente algumas coisas que a Joana Alves falou, que a questão da esterilização e também como isso é pouco estudado e a questão, pronto, também da questão do abuso sexual aqui em Portugal. Porque realmente uma coisa que, pelo menos, eu vejo muito na investigação agora do que eu tenho visto, essa dificuldade de encontrar material sobre esse assunto. E foi uma coisa que foi muito reforçada pela Catarina Oliveira, não foi? Sobre exatamente que existe esse relatório e, por acaso, imagina, mesmo eu lendo tantos materiais como eu tenho e com o orientador e a procura sempre de informação, eu não sabia que existia esse relatório, por exemplo. Então, a questão também que eu vejo nisso tudo, mesmo eu procurando ler muito sobre esses materiais, eu ainda vejo que a própria comunidade científica tem dificuldade em conseguir sistematizar isso tudo. Então, mesmo dessa forma entre conectar, né, a investigação com a prática, me parece já uma grande problemática, tanto que outras questões também, como foram faladas, por exemplo, dos médicos e coisas assim, também eu vi muitos depoimentos pronto, em investigação, como eu disse, eu tenho lido muitos materiais, que eu vejo exatamente isso. Eu não sei, tentando resumir um pouco a informação, mas eu não sei como falar com aquela pessoa, mas fala com o responsável, e o responsável muitas vezes, pronto, ok, conhece aquela pessoa, cuida daquela pessoa, realmente faz todo sentido. Às vezes essa pessoa tentar transmitir aquela informação que tem, mas querendo ou não, o médico, em teoria, ele tem aquele conhecimento em específico e, querendo ou não, acaba que não é gerido dentro, talvez, da sua formação, competências para compreender como passar essa informação. E realmente isso é uma questão que eu vejo que parece que não é só, como eu disse também na parte da investigação, mas também a forma como as pessoas são formadas, não é? Ou seja, também dentro do que nós temos na própria, não só fazer ciência, não é, mas estudar sobre a ciência e a ciência conseguir de alguma forma trazer algum contributo também para as implicações práticas. Eu tenho visto, pelo menos isso da minha parte, pelo que eu leio, eu não posso falar pela a verdade, mas eu posso falar pelo que eu vejo, que isso é muito complicado. E aí eu achava que eu ia fazer uma pergunta, mas acho que eu estou aqui a colocar mais uma reflexão do que tem me surgido, porque realmente são grandes questões que têm me surgido durante o processo e escutar todas vocês, com toda certeza, só trouxe mais questões para mim. Mas pronto, era basicamente isso que eu queria dizer. A pergunta era, na verdade, era
o que vocês acham, na opinião de vocês, na experiência que vocês têm, tanto a experiência que vocês têm na parte prática e de compreender essa realidade e de estar lá inserida e ter que lutar pelos direitos de muitas dessas pessoas. E já também na parte também que eu vejo muito dos relatos que vocês escutam, o que acha que é possível dentro desse sistema que nós temos, dessa dificuldade que já temos no sistema, conseguir tornar isso mais o mais como eu posso dizer? Eu estou tentando procurar palavras que consigam definir o que eu quero dizer, mas imagina, era fazer com que, de alguma forma, essa informação que nós estamos aqui a falar passe de forma muito mais rápida do que só, imagina, ok, tem a investigação, mas dentro da comunidade científica já tem essa dificuldade de passar a informação daqui para lá. Aí, depois disso, vamos para a parte das implicações práticas. O que acham que é possível dentro que pode ser feito, das intervenções que talvez já existam. Enfim, essa era a minha questão. Eu não sei se foi uma questão que consegui elaborar bastante, mas era basicamente essas questões que me apareceram, e é isso. Obrigada, Sara. Não sei se eu ia em algumas respostas, mas esse mesmo que a Sara, eu, enquanto sou consciência pelo lado, mas também enquanto investigadora, tenho me interessado muito, cada vez mais, por ler mais sobre o que existe em relação aos estudos de ciência, e eu quero eventualmente fazer no meu futuro, quando acabar o doutoramento, essa investigação em estudos de ciência, e de facto é uma falha enorme, é a investigação sob o ponto de vista emancipatório. O que nós temos é uma radicalização da ciência e de olhar aos corpos como ciência como uma coisa assegurada e a ideia muito médica, mesmo dentro, ou principalmente dentro da psicologia, é muito essa ideia de patologização da ciência e das pessoas com ciência. E sim, muito essa ausência na investigação de realidades de pessoas com ciência, segundo o modelo social e abordando as barreiras e não tanto a pessoa em si, o que está mal na pessoa. Não tenho respostas para essa questão, mas tenho algumas ideias que seria, por exemplo, e pessoas com ciência formularam, como, por exemplo, na própria investigação. Portanto, nós não temos investigadores e investigadoras com ciência, mas não se arriscar ao ensino superior, não há condições, essas económicas e tecnológicas, todas as barreiras já fomos falando, não há investigadores e investigadoras com ciência a falar de ciência sobre o ponto de vista da vida independente, da emancipação, desta ideia do modelo social, e, portanto, isso também falha quando chegamos à investigação e a falar de ciência para a sociedade. Porque a investigação tem muito esse papel pedagógico, não é? E daí também eu acho, não sei se eu acho, também diz isso, da importância de criar investigadores e investigadoras ativistas e relativizar a investigação ao ativismo e estreitar cada vez mais esta relação, por um lado, para dar argumentos, como já não está feito, ao próprio ativismo para lutar pelos direitos das pessoas com ciência, por exemplo, mas também para o ativismo alimentar a investigação e orientar um bocadinho a necessidade, porque é mais urgente investigar, é mais urgente conhecer. Porque essa é a ideia de que nós não conhecemos a comunidade por causa da falta de estudos, de números, de prevalência e tudo isso, vem precisamente dessa falha na investigação. E a solução que a vida independente vai também estar a reforçar é colocar pessoas com deficiência em todas as esferas da sociedade, porque isso também nos torna visíveis. Por um lado, falamos sobre os assuntos dos exemplos peitos,
falando sobre assuntos que não nos dizemos bem, também temos fazer isso com a pessoa, mas também mostra às pessoas sem deficiência que nós estamos aqui, nós existimos e valorizar a nossa existência. Acho que isso é super importante. Outra ideia que eu já tinha pensado e queria só explicar muito rapidamente era falar também o Maurício disse e depois a Sara a importância da assistência sexual. Ainda não falámos hoje, e porque também não existe em Portugal, a importância da assistência sexual também para o direito à sexualidade, de conhecer o próprio corpo, de ter relações dignas e condições dignas com outras pessoas. Também é importante essa questão, e é uma questão existente em Portugal e começa a ser falada em alguns países da Europa. E eu também queria só deixar esta ideia de que a assistência sexual é importante, mas a assistência sexual é tão ou mais importante pela sua invisibilidade e pela importância que daria a uma área da nossa vida que não está nada explorada nem por nós, nem pela própria sociedade. E como a Joana falou muito, é uma área super negligenciada na vida das pessoas com deficiência e das mulheres com deficiência. Desculpem se me alonguei. Desculpem, eu só queria acrescentar, acho que a Catarina já disse tudo, até porque depois vou ter mesmo que sair. Desculpem, continuem à vontade, está a ser super interessante, mas tenho alguma coisa marcada a seguir. Eu acho que de tudo que a Catarina disse, eu, por exemplo, estou a tirar uma pós-graduação e eu não tenho um professor com deficiência, e a pós-graduação é sobre deficiência. E claro, vamos inventar professores com deficiência, não vamos, nós precisamos deles, não é? Mas se calhar conta-se pelo, e é assim, nem todas as pessoas com deficiência podem querer ser professores universitários e estudar sobre a deficiência, podem querer estudar sobre a eletricidade dos carros, sei lá o quê, não é? Portanto, nós somos pessoas diversas e não precisamos de estar... Eu, por acaso, tenho interesse por esta área, a Catarina tem interesse por esta área, a Joana não tem nenhuma deficiência e tem interesse por esta área, e vocês também têm interesse por esta área. Mas a verdade é que eu não tenho um professor com deficiência, e isto demonstra muito a falta também de representatividade que existe no meio académico, e eu acho que aqui não tenho soluções para isso, mas eu continuo a bater nesta tecla que é preciso furar a bolha, porque assim, não há... tu és uma estudante que está à procura de informação sobre isto, e não, ou seja, claro que há sempre coisas que tu não vais saber, mas uma coisa tão fraturante como a esterilização forçada, que é uma coisa que ainda por cima acontece tanto com pessoas com deficiência intelectual, e tu não tiveste conhecimento disso, como há muitas outras coisas que eu, que estou dentro desta área da deficiência, também não sei, e quer dizer, onde é que está essa informação, não é? Não há interesse em propagar esta informação, digamos assim, porque também não há interesse, por exemplo, em analisar qual é a população com deficiência em Portugal, não é? Porque assim, nós temos esta análise dos censos, a meu ver, quer dizer, é completamente vergonhosa. Como é que se pergunta, ou como é que se quer analisar uma população com deficiência perguntando se eu tenho capacidade de tomar banho sozinha? E eu tenho capacidade de tomar banho sozinha e tenho uma deficiência. Se calhar a Catarina não tem e também tem uma deficiência. Eu tenho. Se calhar o meu avô, no final da sua vida, não tinha capacidade de tomar banho sozinha, mas não tinha nenhum atestado multiuso de incapacidade. Ou seja, como é que nós comparamos estas realidades? Como é que nós podemos dizer que somos 11% da população e em 2011 éramos 17%? E para onde é que foram parar estas pessoas todas quando nós estamos a envelhecer e a acumular, e a Organização Mundial de Saúde diz que este número vai aumentar? Nós olhamos para os números europeus de 2019, eu estive a ver no outro dia, 2019, e diziam que uma em cada seis pessoas na Europa tinha uma deficiência. Em 2022 passou para uma em cada 4, ou seja, estamos a aumentar, não é? Nós estamos, portanto, na Europa estamos a aumentar, mas em Portugal não, estamos a diminuir. Isto é um microclima, digamos assim, em que as pessoas com deficiência não aparecem. Portanto, também a mim,
E eu acho que não interessa saber quem somos, saber onde estamos, saber quantas mulheres somos, quantos homens somos, quantas pessoas em vulnerabilidade económica existe, etc, etc. Portanto, e enquanto nós não tivermos dados estatísticos, depois também não podemos produzir ciência em cima de nós, não é? Digamos assim. E portanto eu acho que, não me alongando também, porque acho que a Catarina foi super explícita, mas acho que é preciso furar esta bolha, porque, por exemplo, não há 20.000 Catarinas como eu, como a Catarina, como a Joana, e eu, ainda hoje à tarde estava a falar com uma amiga minha que também tem uma deficiência e estava a dizer, eu não consigo neste momento ter tempo para responder a todas as solicitações que me pedem de estudantes que querem trabalhar nesta matéria, que querem testemunhos, e eu encaminho às vezes para amigos que também têm os seus trabalhos e que também não podem estar a despender às vezes 1h30 do seu dia para dar informação ao estudante que eles pedem, mas se vocês soubessem como isto me parte o coração eu ter que dizer não consigo, porquê? Porque eu quero que aquele estudante tenha acesso a esta informação, porque aquele estudante não tem deficiência e pode levar aquela mensagem mais além, mas caramba, porque é que não há uma forma de divulgar esta informação que não passe por nós também, não é? Portanto, é difícil, mas eu não tenho soluções, mas furar a bolha era muito importante, ou seja, que esta informação tivesse mais nos meios de comunicação, sei lá, nos documentos apelativos, que não fosse aquela coisa maçuda, ai, vou estudar sobre a deficiência, ui, que seca, não é? Coisas, é complicado. Mas pronto, olhem, eu vou ter que abandonar, eu peço imensa desculpa. Se isto está gravado, opá, mandem-me depois para eu conseguir. Obrigada a todas e a todos e um beijinho. Obrigada, não. Esta questão do rebentar a bolha que a Catarina estava a falar é muito interessante, porque não há interesse em fazer isso, porque se houver um levantamento, é sinal que eles vão ter conhecimento do problema, e ter conhecimento do problema implica não haver desculpas para não agir sobre o problema, e não convém, lá está, à classe política e a outras esferas também não convém arranjarem mais uma questão sobre a qual não têm capacidade de agir, mas eu também tirei aqui muitas notas, mas entretanto já tocámos em todos os assuntos, eu fui sempre adiando porque estava a ser mesmo muito interessante. Não sei se mais alguém tem algum comentário, se querem complementar alguma coisa, mas já estamos aqui há algum tempo. A Joana não está, acho, com som. Não estamos a ouvir. Continua sem. Deve ter sido os pontos. Ok. É o mico, que não está ligado o mico. Deve ser a ligação dos fones, que ela não está a conseguir, mesmo sem com o micro ativado. Não vai deixar a nota aqui no chat. É que a conferência foi muito interessante e adorei particularmente uma questão que a Catarina Vitorino referiu, que é temos que ser nós a falar sobre nós próprios e sobre aquilo que nos diz respeito. E acho que isto é o mais importante, seja a nível do ativismo, seja a nível político, é a questão mais central, é que se queremos de facto uma sociedade mais justa, se queremos de passos mais acessíveis e tudo mais, nós temos que consultar também, não só nós temos que consultar todas as visões das visões do mundo e as formas de experienciar esse mundo. E lá está, eu lembro-me da questão também que a Catarina Oliveira tinha referido, do tal arquiteto, de que, e tal, não vou mudar a questão da acessibilidade porque as pessoas com deficiência também não vão ao mosteiro. Isto é muita lógica que muita gente usa, por exemplo, nós vamos ao supermercado, tal, vou estacionar aqui porque também tenho 4 estacionamentos para pessoa com deficiência e a pessoa com deficiência também não vem agora às compras. Há muita gente que pensa assim, não é? Eu ocupo um lugar de estacionamento e infelizmente ainda é muito comum e é mesmo, gostava mesmo que estas questões fossem mais, era importante que essas questões fossem mais trabalhadas, até porque mesmo nós que estamos dentro do contexto universitário e que
o nosso curso que implica a discussão destas questões sociais, a área da sociologia, a psicologia também e tudo mais. E até para fazermos o convite, nós ficámos com certas dúvidas, inclusive no convite nós pusemos a notinha, se não estamos a usar algum termo que não é adequado, e ficámos mesmo, será que não estamos a usar os termos adequados ou não? E nós não estudamos estas questões em particular, mas estudamos a área, as questões sociais e tudo mais, e nem estas informações nós não temos acesso a elas. E é uma questão que era mesmo era importante de ser trabalhada. Uhum. Não sei se posso dar a conferência por terminada. Pronto, queria agradecer a todas e a todos pela presença, em particular às oradoras e pelos contributos interessantíssimos e pela partilha dessas experiências tão impactantes e destes relatos que possam surgir mais espaços de debate assim para dar oportunidade às pessoas de experienciarem o seu próprio lugar de fala também. Um bocadinho por aí. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Realmente foi muito enriquecedor. Por favor, tenha um outro para falarmos mais.